Na casa da Zeynep, Yavuz e Leila contam para o Fikret que eles falaram com Celal e que o Fikret terá que beijar a mão do Kemal e pedir perdão. Fikret diz eu, beijar a mão do Kemal. Zeynep diz qual o problema. E o Yavuz diz ele vai ser o seu sogro, qual o problema? E o Fikret diz o problema é que depois de tudo o que aconteceu eu terei que pedir perdão ao Kemal e ainda beijar a mão dele. E a Nedine diz que o Fikret tem que fazer aquilo. Zeynep diz, eu pensei que você amasse a Esma como eu amo a Alim Ebrahim. Se a Didem pedisse que eu beijasse a mão dela só para eu ficar perto do Alim Ebrahim, eu faria isso. Esma diz Fikret, beije a mão do meu pai se você quiser. E a Nedine diz, muitas pessoas ficarão sem vida por causa dessa briga. E a Esma diz, a sua mãe tem razão. E o Fikret decide, então, pedir perdão sim ao Kemal e beijar a mão dele no restaurante no iftar que irão preparar. E a Nedine e a Nerges dizem que irão também. E o Yavuz liga para o Celal. Celal está lá conversando com Semal, Kemal, Idris e Torgut. Ele atende o telefone no viva voz e todos ouvem o Yavuz dizer que já falou com o Fikret e que ele irá no restaurante no iftar e que beijará a mão do Kemal. Celal diz ótimo e desliga o telefone. E o Idris diz para o Kemal que ele vai contratar uns homens que irão arrumar uma confusão em frente ao restaurante, que não é para o Kemal se preocupar, que não acontecerá dentro do restaurante, que ninguém poderá responsabilizar o Kemal. Torgut diz isso mesmo? Você vai perdoar o Fikret na frente de todos e depois vamos tirar a vida dele. Ninguém vai envolver o seu nome nisso tudo. E me diga como vão tirar a vida do Alim Ebrahim e quando. E o Semal diz que será bom no funeral do Fikret, que irão tirar a vida do Alim Ebrahim lá. Torgut diz ótimo, ele servirá como exemplo. Já no restaurante, a Didem diz, vamos, Alim Ebrahim. Alim Ebrahim diz que tem um compromisso. Ela desconfia que ele possa ir se encontrar com a Zeynep. E o Alim Ebrahim diz, eu vou me encontrar com o Major. E a Didem pergunta para Idanur onde Oguz está. E ela diz que está vindo com o Major para falar com a Alim Ebrahim. E a Didem pede que a Idanur a leve para a casa e que dirija para ela. Idanur fica irritada enquanto elas saem do restaurante. Oguz e o Major chegam para falar com a Alim Ebrahim. E o Major diz, Oguz já me contou tudo. Me falou do acordo que você fez com o Skinder. É o que nós queríamos. Vamos pegar todos do sistema. E o Alim Ebrahim diz, mas o Oguz falou que eles vão tirar as nossas vidas? E o Major diz, isso não importa. O importante é que vamos completar a missão. E o Skinder vai nos contar tudo. E o Alim Ebrahim diz, se você falar assim com ele, ele não vai contar nada. Ele não é um delator. Temos que agir com cautela. E na casa do Alim Ebrahim, a Idanur chega irritada e diz para Sema e pro Dervis que a Didem está tratando ela como se fosse uma empregada, que está tirando ela do sério. E a Sema diz que elas não aguentam mais, que vão acabar dando uma surra na Didem, que é para Alim Ebrahim resolver isso. E o Dervis diz, vocês são amigas ou o quê? O Alim Ebrahim já está com tantos problemas e vocês ainda querem incomodar ele por causa da Didem? Hein? Então digam para ele que vocês não são amiga deles e que querem ir embora. Assim é mais fácil. Enquanto Elif se aproxima da Zeynep e fala do Fikret, diz, será que o Fikret vai fazer o combinado? E a Zeynep diz, eu não confio no meu irmão, mas eu confio no bom senso da Esma. Eu sei que eles serão felizes. E eu sei que você quer falar sobre mim. Elif diz, sim, eu quero. Eu sei que você está triste, porque você não continua se encontrando com a Alim Ebrahim às escondidas. E a Zeynep diz, eu fiz uma promessa a Didem. Eu tenho que cumprir a minha promessa, não importa para quem que eu tenha feito ela. Já o Fikret está agradecendo a Esma por estar ao lado dele. Esma diz, se você não quiser beijar a mão do meu pai, eu vou entender. E o Fikret diz, eu farei tudo por você.
Eu só quero que você esteja ao meu lado. Já no dia seguinte, o Yavuz vai falar com Alim Ebrahim e fala que o Selim falou com ele e que o Fikret irá no restaurante do Kemal para pedir perdão e beijar a mão dele. Alim Ebrahim diz: espera aí, o Kemal aceitou isso? Vai desculpar o Fikret fácil assim? Não está achando isso muito estranho? Não será uma emboscada? E o Yavuz diz: mas o Kemal não faz nada de mal a ninguém na frente de mulheres. E a minha mãe e a Nedine estarão lá. A própria Gans estará lá. O Kemal não fará nada. E o Alim Ebrahim, intrigado, diz: mesmo assim fique de olho em tudo, porque o Sengiz pode estar armando alguma coisa. Enquanto a Dâmila vai falar com Yaya e o Musa, e diz: o meu irmão quer o dinheiro de volta. Ele está desconfiado. Os 700 mil. E o Yaya diz: espera aí, você deu para nós tirar a sua vida. Eu não tive culpa que você se escondeu atrás do seu irmão. O tiro foi dado. E a Dâmila diz: o dinheiro não importa. O Yaya diz: peraí. Não vai dizer que quer que a gente tire a vida de outra pessoa. Você sabe que o Alim Ebrahim e o Fikret não. E a Dâmila dizia: Esma. E o Musa chega a tirar o aparelho para não ouvir a conversa e diz: resolva isso, Yaya. Ela: não nos entendeu. E o Yaya diz: a gente não faz mal a mulheres e você sabe disso. Então, por favor, não fale mais sobre isso, que eu vou fingir que não ouvi e você finja que não me falou isso. E a Dâmila, irritada, diz: então, não teremos mais negócios juntos. E saibam que eu daria para vocês o meu hotel. E sai. Já a Leila vai falar com a Zeynep. Zeynep diz: eu sei que a ideia foi sua. Você quer unir as famílias. Você quer que a briga acabe. Eu tenho muito orgulho de você. Você é uma irmã maravilhosa. Eu sempre gostei de você. E olha que você cresceu em uma casa sem esse tipo de sentimento. A sua mãe não era assim, que bom que você não é como ela. E a Leila diz: para mim você que é um exemplo de mãe. Desde pequena eu quis ser como você. Zeynep abraça forte a Leila e diz que a ama e que a Leila cresceu muito e amadureceu. Enquanto isso, na casa do Iskinder, o Firat, intrigado, diz para o Iskinder que está achando o Idris muito agitado, que o Idris fica ao telefone o tempo todo, mas que não fala nada na frente dele e que estava conversando com os seguranças. Iskinder, intrigado, diz para o Firat falar com os seguranças e tentar descobrir o que o Idris está armando, e liga para Ganzi, perguntando se o Kemal está armando alguma coisa durante o jantar com o Fikret. E a Ganzi diz: eu acho que não, papai. Eu estarei aqui no restaurante e ele sempre me protege, não me colocaria em risco planejando algo aqui. Iskinder diz: qualquer coisa me avisa, e desliga o telefone. Nisso Kemal chega perguntando para a Ganzi com quem ela estava falando, e a Ganzi diz que era com o pai dela. E pergunta para o Kemal se realmente ele vai perdoar a Esma. E o Kemal diz que uma parte quer perdoar e a outra não. Nisso, o Fikret, o Yavuz, Nedine e Nerges chegam para o jantar de reconciliação. Salim e o Cemal já estavam lá. Nedine, ao ver a Ganzi, diz: quem diria que eu estaria sentada à mesa com você, não é, Ganzi, para ver como as coisas mudam. E você? Kemal, pensei que nunca mais se casaria. E veja só, se casou com a Ganzi. Leila diz: eu e Yavuz fomos obrigados a nos casar e agora nos amamos. E o Fikret diz que tentou construir uma família com a Ice, depois com a Dâmila, mas não conseguiu. E o Cemal diz: e por que você acha que vai conseguir agora? E o Fikret diz: porque a Esma fez eu ter sentimentos que eu nunca tive antes. Eu amo a Esma. Kemal diz: não me fale isso, você me enganou. E o Fikret diz: o plano foi da Zeynep e do Alim Ebrahim. Quando eu soube, eu contei toda a verdade. Nerges diz: isso ficou no passado. Vamos falar apenas do futuro.
Kemal, o Fikret é um bom homem. Eu falo isso porque eu já fui a sogra dele. E ele tem um bom coração. Nadine diz: os nossos filhos se amam, Kemal. Vamos uni-los. O meu filho está aqui para pedir perdão a você. E o Fikret, meio que sem vontade, levanta-se e aproxima do Kemal. Pede perdão, vai para beijar a mão do Kemal. Kemal não deixa e diz: como eu sou um bom pai. Eu vou perdoá-lo, e abraça o Fikret. E diz: mas eu não esqueci. Depois que você se separar da Damila oficialmente, pedirá a mão da Esma, oficialmente em casamento, aí faremos o casamento conforme a tradição. E o Fikret diz: eu garanto que será um lindo casamento e eu farei a Esma feliz. Todos ficam felizes, acreditando que está tudo bem. Enquanto isso, o Idris está combinando com alguns homens de eles entrarem no restaurante, causarem confusão e atirarem. E eles perguntam se é para atirar apenas no Fikret. E o Idris diz: no Fikret e no Sota. Não nas mulheres e nem na família do Kemal. Logo em seguida, todos estarão saindo do restaurante. De repente, aqueles homens chegam e começam a atirar, mas acabam acertando o coração da Leila. Todos ficam desesperados, em choque. O Yavuz, o Fikret, todos fazem de tudo para ajudar a Leila. Yavuz pega a Leila nos braços e a leva correndo para o carro, para levá-la ao hospital. Enquanto o Kemal, Celal e Selim ficam se sentindo culpados, porque o plano foi deles também. No restaurante do Alim Ibrahim, o Major, Augusto e o Skinder estão conversando. E o Skinder está falando como funciona todo o negócio sujo dele, do Sengiz e do Torgut. De repente, um policial entra correndo e avisa ao Major que houve um tiroteio na frente do restaurante do Kemal. E o Alim Ibrahim diz: quem foi atingido? E o policial diz a Leila: todos correm para o hospital. E o Alim Ibrahim ainda pergunta ao Firat quem estava envolvido naquilo. E o Firat diz: eu acho que o Idris estava assim, ele estava agitado. Enquanto isso, a Zeynep chega correndo no hospital, gritando, chamando pela Leila. E a Zeynep consegue entrar onde estão cuidando da Leila. O Yavuz e o Fikret estavam lá chorando, olhando os médicos cuidarem da Leila. Enquanto isso, a Esma enfrenta o Kemal perguntando se ele tem alguma coisa a ver com aquilo. Cemal diz: por que ele teria algo a ver com isso? Hein? Ele já tinha feito as pazes com o Fikret. E a Esma diz: então, pai, você sabe quem atirou nela? Me diga. Kemal, se sentindo péssimo, não consegue nem olhar para a Esma. Enquanto isso, a Zeynep, Fikret e a Avuz estão lá olhando os médicos cuidarem da Leila, mas a Leila não resiste. E o Yavuz, a Zeynep e o Fikret ficam desesperados ao verem a Leila sem vida. Todos sofrem. Nisso, Alim Ibrahim chega com Augusto e o Major. Zeynep corre e abraça o Alim Ibrahim, dizendo que a Leila não está mais viva. E Yavuz sai, desesperado e ao mesmo tempo com muita raiva do hospital, decidido a se vingar de quem tirou a vida da Leila. Oi, o que vocês estão achando de Amor Sem Limite? E que absurdo, hein? Eles quiseram atingir o Fikret e acabaram atingindo a Leila. Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam. Beijos!